Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste sábado, dia 11 de setembro de 2021. 20 anos já do atentado às Torres Gêmeas de Nova York. Se você viu aquele terrível atentado, você pelo menos curtiu um Vasco campeão, porque você deve ter lá seus 30, 40 anos, no mínimo, se você lembra daquele atentado horroroso. Meus amigos, você está no Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca, eu já peço teu like, porque hoje a gente vai falar sobre o novo presidente do Vasco da Gama. Não, meu amigo, não tivemos reviravolta na justiça, não tivemos nada. É o Luiz Roberto Levinciano? Não, não é o Luiz Roberto Levinciano. É o Júlio Branco? Não, não é o Júlio Branco. É o Jorge Salgado, esse muito menos. Esse nunca, para mim, foi presidente do Vasco da Gama. É o senhor Alexandre Pássaro. Esse cara se tornou o presidente do Vasco. Que poder que este indivíduo, esse estagiário, esse moleque, tem no Vasco da Gama para até indicar e colocar o seu treinador no Vasco da Gama, que é o Fernando Diniz, que aqui a gente também vai comentar. Então, meus amigos, novamente, aqueles pedidos de like neste vídeo, se inscreva no Maca Vasco aqui, aperte o sininho para você ficar sendo notificado de todas as horas que sai um vídeo aqui neste canal, mas você já sabe, 7 horas da manhã sai um vídeo sobre um assunto do Vasco e a nossa opinião para a gente conversar. Eu já peço desculpas, quinta e sexta não pude gravar o vídeo por desânimo e cansaço, porque não dá para ficar falando de Vasco todo dia se você não ficar desanimado. Beleza, mas vamos lá. Quem é Fernando Diniz? Ele foi um grande jogador e ele foi galgado ao treinador, a técnico do Brasil, ao Guardiola, ao tic-tac, o TikTok, sei lá qual é o nome da porra do jogo, passa pra lá, passa pra cá, um grande treinador. Não sei porquê, meu irmão, porque o cara nunca mostrou pra mim, ao meu ver, um trabalho decente. Ele foi treinador do Audax, lá do interior de São Paulo, aqueles clubes de empresários, né, que fica mudando de nome. Lá eu acho que ele chegou até uma final de campeonato paulista, chegou a vice com, sei lá, com futebol que o pessoal achou que era moderno, odeio futebol, essas expressões, futebol moderno. E de lá, para cá foi treinador do Guarani, treinador do Atlético Paranaense por 14 jogos, foi expulso do Atlético Paranaense. Treinador do Fluminense por 21 jogos, foi expulso do Fluminense. Treinador do São Paulo, aí entra o gancho para o Alexandre Pássaro. Quem foi expulso primeiro foi o Alexandre Pássaro. E quem defendia a permanência do Alexandre Pássaro na direção de São Paulo era o seu Fernando Diniz, porque lá estava. O Fernando Diniz, a gente pode se lembrar, se não me engano, acho que até conseguiu o Campeonato Paulista pelo São Paulo. Lá teve um bom lampejo de futebol, mas no final ele saiu expulso ainda xingando todo mundo. E no Santos teve uma temporada desastrosa com 30 jogos. Então, ou seja, qual foi o trabalho realmente bom do Fernando Diniz para capacitá-lo a ser um grande treinador do Brasil? Nenhum, galera. Mas nenhum, eu não entendo porque galera baba pro ovo por esse Fernando Diniz. Ele nunca mostrou nada. Aí ele pode ter os lampejos de uma equipe rápida, de um conceito moderno, mas que na verdade ele não sabe trabalhar com os ovos que ele tem. E ele quer fazer os ovos, ele não consegue fazer um simples omelete, mas quer fazer um bolo de noiva com os ovos que tem. Pelo amor de Deus, não é, ele é ruim. Ele não sabe lidar com os jogadores, porque ele sempre sai brigado com os jogadores, ele sempre sai expulso por causa do elenco, por causa de discussões com o elenco. Então, meu irmão, foi uma péssima escolha, uma péssima escolha. Imagina o Fernando Diniz. Agora, neste Vasco da Gama, onde você não tem jogadores de categoria, principalmente para uma saída de bola, você imagina o Fernando Diniz. Vamos lá, treinar a saída de bola. Vanderlei, toca. O cara não consegue tocar uma bola com o pé. Leandro Castan, pensa rápido, passa pro Zeca. Zeca perde a bola. Entendeu? Não dá. O Zeca se apresenta para receber a bola, ele não se apresenta, ele tá lá no meio. Aí passa pro Hernando, não, pro Valber. Meu irmão. Valber não era o apaixonado do Lisca, e agora o Lisca não tá no Vasco, a gente fica com essa baranga aí, porque é o reserva do Cuiabá. Porra, entendeu? Então não dá. Que perfil é esse? Isso, para mim, essa contratação do Fernando Diniz demonstra duas coisas. Primeira coisa é uma
completa desordem dentro do Vasco, onde Jorge Salgado não consegue mandar mais em nada. Falam que tem um comitê de futebol, não consegue mandar mais em nada. E não sabe e eles não sabem o que querem para o Vasco da Gama. Não sabem qual profissional. Aí aparece o que tiver que aparecer. Eles queriam o Marcelo Cabo porque tinha um perfil de Série B. Nunca viu nada. O Lisca doido, porque também conhecia a Série B e tal, embora já tenha feito um bom trabalho também lá no Ceará. Não deu certo. E agora vem com o Fernando Diniz e austeridade. O cara deve ser caro, meu irmão, porque o pessoal levanta ele como um astro dos treinadores do Brasil, ao qual não entendo, deve ser completamente. Não, e qual é o estilo de jogo do Vasco? Vai ser toque, vai ser avançado, vai ser toque de bola com esses jogadores que nós temos? Os outros dois, pelo menos, eram reativos e parecia que queriam contratar o Guto Ferreira, que também joga de forma reativa, para um time com jogadores de time pequeno, que é o Vasco. O clube é grande, mas o time é pequeno. E tinha que ser, enfim, não vai dar. Ao meu ver, a opinião do Sérgio Maia aqui já passando. A gente realmente decretou a permanência, espero eu, na Série B. E olha que eu já estou ficando preocupado se a gente não correr o risco de ser rebaixado para uma Série C. Porque a gente não tem jogadores com perfil, com garra para ganhar. Vai entrar um cara que vai criar nessa panela de pressão, vai aumentar mais a pressão ainda, com um estilo de jogo que não é adequado aos jogadores que nós temos. Meu irmão, tô vendo muito suplício pela frente. Posso estar ranzinza, quem me acompanha, vocês sabem que eu estou ficando muito ranzinza com o Vasco da Gama. Beleza, meus amigos? Aqui no meio do vídeo, dê seu like aí, se inscreva no canal, nos dê esse apoio aí para a gente manter essa nossa conversa matutina. Beleza, meus amigos? Agora, a brincadeira com o Alexandre Pássaro, que é o segundo ponto que essa contratação do Fernando Diniz me diz do Vasco da Gama. É óbvio que foi pelo Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro colocou o treinador que ele queria, que era o Fernando Diniz, porque ele já teve um bom relacionamento no São Paulo. E quem postergou a expulsão do Pássaro e a expulsão do Fernando Diniz foram os dois. Um postergou o outro. O Fernando Diniz saiu já muito calejado, já muito desgastado do São Paulo. E o Alexandre Pássaro também, todo mundo fala que ele saiu expulso do São Paulo, que ninguém aguentava mais ele. Aí vão cair no Vasco da Gama. Não conseguiram nada em São Paulo, vão cair no Vasco da Gama. Aí não dá. E o que eu falo desse Alexandre Pássaro, que é o seguinte: hoje, por acaso, muito curioso, o jornalista Gilmar Ferreira, ele escreveu numa coluna dele lá, no blog de um jornal aqui do Rio de Janeiro, sobre o Alexandre Passaralho. E o Alexandre Passaralho ficou revoltadaralho. E foi para uma entrevista coletiva, onde, na verdade, ia falar o seu Germancano, o maior ídolo do Vasco da Gama. E o Passaralho senta e fala 5 minutos na entrevista, deixando completamente constrangido o Germancano, que eu acho que esse cara tá pedindo para sair, porque não é possível. Grande profissional para mim, o Germancano, porque ele menciona o seguinte, eu até aqui anotei no caderninho. Primeiro, ele fala sempre, né? O norte dessa diretoria é sempre falar a responsabilidade do que é o Vasco antes deles chegarem. E o Alexandre Pássaro, lembrando que ele chegou em janeiro, falou que encontrou diversos funcionários ligados a políticas, ligados a tudo mais, e que um desses funcionários foi demitido semana passada por acusação de assédio e que era extremamente ligado a um jornalista. Talvez esse jornalista que tenha dado essa reportagem de hoje, falando que ele é extremamente, que os funcionários o acham muito arrogante. E ele fala, então, não, primeiro, você falar que demitiu um funcionário por assédio, isso é muito sério, você acusar um cara desses, assim. Se o cara teve assédio, meu irmão, você tem que provar, não pode jogar, assim, numa coletiva de 5 minutos e tudo mais. Isso só demonstrou para mim essa arrogância que ele tem. Ninguém queria escutar o Alexandre Pássaro. Olha, se ele quisesse falar isso, desse alguma entrevista, alguma coisa, olha, não tô entendendo nada, ninguém me entende como os funcionários, não conheço aqui, que me entendam como arrogante, mas tudo mais, e é isso, né? A culpa é sempre do passado. Beleza, meus amigos, eu achei nisso, para mim, só demonstra que realmente é um menino arrogante. O Alexandre Pássaro é um menino, e pelos seus números, ele já deveria ter sido expulso do Vasco há muito tempo. Eu tenho escrito no Twitter que ele não pode mais colocar seus pés em São Januário, porque o cara, moleque, não sabe nada. Agora, deve ter umas costas quentes para se manter no Vasco da Gama. Ele entrou em janeiro deste ano. O Vasco tinha mais 12 jogos para se manter na primeira divisão. Não conseguiu. O Campeonato Carioca foi completamente pífio. Só que muitos defendiam Passaralho
por causa de ser um treino, né? Um campeonato carioca ser um laboratório. Deu M, contratou o Marcelo Cabo, não conseguiu manter ali o elenco, contratou o Lisca, não deu certo, e agora a gente acha que o Fernando Diniz vai dar certo. Ao meu ver, não vai dar certo. É um moleque arrogante. As contratações dele, pífias, não contratou um jogador decente. A gente está vendo, até o Vanderlei, que a gente estava defendendo um pouco, está começando. Falha demais. A gente agora entende porque ele era o reserva do Grêmio. Então, quer dizer, não teve nenhuma. E as contratações que ele vem falando e vai fazer, por exemplo, aqui o Nenê, Diego Souza, ou pelo menos alguém vem nada. É nada, não é porque tem vazamento, não, porque não tem jogador bom, meu irmão. Então, meu irmão, não dá para entender porque o Alexandre Pássaro ainda é o presidente do Vasco da Gama, porque eu considero ele como presidente, porque ele é o único que vai na entrevista, ele é que sempre é ligado às contratações dos jogadores, ele trouxe o treinador que ele queria, por isso que a gente tá nessa pindaíba, meu irmão. É isso, e a torcida do Vasco hoje demonstrou como o São Januário está abandonado, teve não vou dizer uma invasão, porque ninguém invade São Januário, né? Aquilo ali deve ter, a galera deve ter aberto o portão lá para torcidas organizadas, ainda bem que foram lá, ainda bem demonstraram, não tinha ninguém em São Januário, ninguém da administração, lacrado, tudo, ou tá em obra, os caras realmente abandonaram São Januário. Uma vergonha, realmente, o Vasco da Gama está às mostras, é completamente abandonada, e isso para mim todo esse fato que eu acompanhei aqui durante a semana só demonstra realmente como o Vasco está entregue às moscas nas mãos dessa diretoria e deste nosso presidente Alexandre Pássaro. Meus amigos, essa aqui era a minha opinião aqui para falar para vocês sobre todo esse perfil de troca de técnico no Vasco da Gama. Sobre o Alexandre Pássaro, eu já falei, que é bom que eu estou falando dele ó, desde o começo, e ninguém vai me falar que eu mudei de ideia e estou passando pano, não. Aqui, ó, tá o tag do que eu já falei do Alexandre Passaralho. Meus amigos, deem seu like. Final de semana sem Vasco da Gama, no mínimo a gente fica mais tranquilo, tá bom? Muito obrigado. Amanhã a gente vem com um vídeo sobre a Justiça e o Vasco da Gama. Um abraço, tchau.